Glória a Jesus. Irmãos, abrindo nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, irmãos. Irmãos, a salvação, né, quando Jesus vai vir para buscar a igreja, irmãos, está bem perto, mais perto do que ontem, né, irmãos? Cada dia que passa, vai chegando mais perto, estamos mais perto da salvação, mais perto daquele dia. E o mundo, né, irmãos, o inimigo, ele luta com todas as forças para que cada um de nós venha perder a esperança daquilo que Jesus tem nos garantido, irmãos. Então nós andamos por fé, nós não andamos por vista, nós andamos com entendimento, e o entendimento que nos deu foi Jesus. Mas a heresia está aí, né, irmãos, pelo mundo, através dos homens, e eles pregam totalmente contrário daquilo que Jesus ensinou, e isso vai aniquilando a fé do cristão, e o cristão vai se juntando àquilo que o mundo quer, irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 diz assim, irmãos: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança do que, irmãos? Da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por quem, irmãos? Por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele deixa bem claro que haverá um dia que vai vir, irmãos, como ladrão de noite. É no momento em que ninguém espera. E quando disserem, está tudo em paz, vai vir repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida. Então, irmãos, isso aqui é uma certeza que Jesus nos dá através da vida do apóstolo Paulo, que era um homem cheio do Espírito Santo, e o que ele deixou escrito está em nossas mãos hoje e serve como nosso alimento, irmãos. Então isso aqui é uma realidade que o inimigo ele quer desfazer. O inimigo quer desfazer tudo isso, ele quer mostrar para nós, irmãos, que isso aqui não vai acontecer, que aquele dia não vai vir, que uma vez salvos, salvos para sempre, que ninguém tem que se preocupar. Eu ouvi essa semana uma loucura, né, irmãos? Um cidadão, ele falou que Jesus, semana passada, né, eu ouvi um cidadão dizer que Jesus ele não morreu pelos nossos pecados, irmãos. Ele morreu porque ele foi contra o sistema daquela época, então o sistema matou ele. Ele mexeu com a economia do povo, ele mexeu com tantas coisas, e por isso ele morreu. É lógico que ele mexeu com tudo isso, irmãos. Jesus, quando ele veio com a verdade, foi um alvoroço mesmo. Então, vocês vejam que quando ele chega para aquele endemoniado gadareno, né, irmãos? Aquele endemoniado gadareno mesmo, é um que vivia dando um trabalho louco, né, irmãos? E quando se expulsa o demônio dele, o que acontece, irmãos? Entra nos porcos lá e os porcos precipitam. Então, onde a palavra chega, onde o poder de Deus chega fazendo mesmo um alvoroço no lugar. Porque os porqueiros lá tomaram prejuízo, né, irmãos? Tomaram prejuízo e não aceitaram o prejuízo e se voltaram contra. E assim foi em toda a caminhada de Jesus e também dos apóstolos. Foi dessa forma aí. Mas ele morreu pelos nossos pecados, sim. Pelos nossos pecados. E também ouvi dizer que, irmãos, quando Jesus vier, ninguém vai para o céu. Ninguém vai para o céu. Que vai haver um outro lugar que Jesus preparou para pôr os homens. Então esquece esse negócio de céu. Então quer dizer, tudo aquilo que você tem esperança que você vai conseguir, você tem esperança que você vai deixar esse corpo aqui, você vai conseguir um corpo celestial. Você acredita na Jerusalém celestial. Você acredita que Jesus, sendo Deus, ele veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados, ele pagou o preço pelos nossos pecados, e hoje nós somos justificados pelo seu sangue, mas não, o sistema quer desfazer isso, irmãos. Quer desfazer tudo isso, aí vem os desigrejados e quer mostrar que a igreja não é importante. O importante é preservar a família, é cuidar da família, cuidar dos amigos, e pronto, e acabou, irmãos. E viva a sua vida. Trabalha, conquista as coisas, viva o melhor dessa terra e pronto, acabou. E sirva a Jesus ainda assim. Sirva a Jesus, ore, faça o bem, e está tudo certo, irmãos. Está tudo certo, não precisa mais que isso não. Quando, na verdade, o que é pregado, irmãos,
é totalmente diferente disso. A palavra que é pregada, a palavra que é ministrada, o Novo Testamento, irmãos, ele bate firme na ressurreição dos mortos. Ele bate firme em que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, nós temos que morrer também. Aí a justificativa dele, sabe qual foi? Tem muito cristão que está ficando louco. Tem muito cristão que está precisando passar por psicólogo, está precisando de ajuda porque está se sentindo culpado pela morte de Jesus. Olha só que coisa, irmãos. Então o cristão não tem que se sentir culpado não pela morte de Jesus. Ele não pode se sentir culpado, porque onde já se viu isso? Jesus morreu antes do tempo, nem precisava ter morrido. Se ele tivesse ficado mais calmo nesse mundo, tivesse falado menos, ele não teria morrido. Se ele tivesse mexido menos com o povo judeu, com a religião que já tinha, com os costumes que já tinha, ele não tinha morrido tão cedo. Se ele não tivesse mexido tanto com a lei, não tivesse se contrariado tanto, ele não tinha morrido tão cedo. E na verdade, irmãos, ele morreu no tempo certo. Ele fez o que tinha que ser feito. Mas ele veio sim pagar o preço pelos meus pecados. E eu tenho que ter essa consciência, irmãos. Tem que ter essa consciência para quê? Para quando eu deparar com o pecado, eu saber que o próprio Deus se fez carne e pagou o preço pelos meus pecados. Eu tenho que ficar constrangido, sim. Eu tenho que ficar constrangido, sim. E quando eu pecar, eu tenho que me arrepender por conta disso, sim. Eu tenho que saber que tem um povo que serve a Jesus, um povo que é fiel, que é verdadeiro, que é falho. É falho, porque todos nós somos. Mas tem um povo que é verdadeiro, que serve a Jesus. E quando eu estiver a ponto de errar, eu tenho que me constranger, sim. Porque eu sei que esse povo está na mesma caminhada que eu, eles oram por mim, eles intercedem por mim, e eu não posso decepcionar, não. Então o cristão tem que viver constrangido. O cristão, ele tem sim, não passar por psicólogo não, mas confrontar a vida dele com a palavra todos os dias, irmãos, todos os dias. Aí o negócio vai, o negócio funciona. Do contrário, existem homens e mulheres aí, pregando a palavra, irmãos, e passando a mão na cabeça daquele que quer se perder, passando a mão na cabeça daquele que quer andar segundo o curso do mundo. Vai mesmo, vai sim, vai de acordo com o curso do mundo. Valoriza a sua família carnal mesmo, não se importa não com os irmãos e vai embora, vai, segue adiante. Que o fim, irmãos, o fim é tragédia. Aí diz aqui, ó, versículo 10, ó, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Irmãos, é obrigação de cada um de nós exortar uns aos outros, animar uns aos outros a permanecer, a perseverar com esse entendimento, irmãos, não é com outro entendimento. Então tudo que é ministrado, irmãos, tudo que é pregado, tem que ser, irmãos, ouvido e praticado. Então não adianta, eu falo sempre isso daí, irmãos, não adianta ouvir só aquilo que interessa, não, ouça tudo. Se você está num lugar que você confia, que é ministrada a palavra da verdade, você acredita que tem um povo verdadeiro, ouça tudo e busque praticar tudo. Porque tudo que é pregado está escrito, é verdade, irmãos. Tem aqueles que pregam que a salvação do último suspiro, do último momento, do último... Irmãos, esqueçam isso. Esqueça essa heresia. Isso não existe para o cristão. O que existe para o cristão é ouvir a palavra da verdade, crer, ser selado com o Espírito Santo, seguir adiante, honrando, valorizando a Jesus, combatendo contra o pecado, contra a morte, combatendo contra as próprias vontades, negando-se a si mesmo, padecendo, morrendo para esse mundo. É isso que é salvação, irmãos. No fim, aí sim, aí vai acontecer isso daqui, ó. Jesus vai vir e vai buscar a sua igreja. A parábola dos trabalhadores. Alguns foram assalariados. Em que momento, irmãos? Começo do dia. O outro, quando? No meio do dia. E o outro? No final do dia. Quem que não trabalhou ali, irmãos? Todos trabalharam. Todos trabalharam. O que foi assalariado de manhã trabalhou, o que foi no meio do dia trabalhou, e o que foi à tarde trabalhou. Então não venha com papo furado, irmãos, querer abalar a minha fé, a minha esperança, e fazer vã aquilo que a palavra me diz. Fazer pequeno aquilo que Jesus fez por nós. O que ele fez foi grandioso. Aquela cruz tem valor, irmãos. O sangue derramado lá tem valor. O que Jesus fez não foi o que um louco faz. Ele não veio ao mundo como louco. Ele veio com sensatez, ele veio com obediência. Tem aqueles que falam que João Batista morreu porque se meteu onde não era chamado. Tem aqueles que falam, irmãos, que Estevão morreu antes do tempo, que falou que não era para falar. Então tem herege para tudo, irmãos, para tudo. E eu peço aos irmãos encarecidamente, irmãos, tomem cuidado. Se vocês não conseguem, né, se o irmão ou a irmã não consegue ficar sem ouvir outras pregações, confrontem com a palavra, irmãos. Leiam a palavra, eles mentem descaradamente, irmãos. Eles mentem porque, irmãos, qualquer um pode mentir. Eles simplesmente, eles bloqueiam os comentários ali, mentem e falam o que querem, irmãos. Tem aqueles que falam que Cornélio não foi batizado, que o apóstolo Paulo não foi batizado. Irmãos, pelo amor de Deus,
Onde está escrito isso, irmãos? A palavra é clara, que eles foram batizados. A palavra, aí aqui ele fala que Jesus não morreu pelos nossos pecados. A palavra está cheio de versículos mostrando que ele morreu pelos nossos pecados. O Antigo Testamento tem profecias dizendo que ele ia morrer pelos nossos pecados. Jesus próprio falou para os discípulos que nele iria se cumprir tudo o que estava escrito. Como que ele não morreu pelos nossos pecados? Então são mentiras que se contam, irmãos, e eles contam com tanta convicção, que quem não está preparado vai ouvir e vai pôr em xeque aquilo que tem aprendido, irmãos. Então o que o apóstolo Paulo fala aqui serve para nós. Temos que exortar uns aos outros, temos que incentivar uns aos outros a permanecer naquilo que é ensinado, irmãos, aquilo que nós temos por certo, que a palavra tem por certo, que Jesus tem por certo. Não tem outra forma, irmãos. Então, nós somos do dia, nós não somos da noite. Aqui fala dos bêbados que se embebedam de noite. Quer dizer, tudo aquilo que não presta é da noite. Nós não, nós somos do dia. O dia traz clareza. O dia traz, irmãos, discernimento. O dia manifesta tudo. À noite se encoberta um monte de coisa. À noite esconde um monte de coisa. À noite, irmãos, tem tudo que não presta, mas de dia não. Então nós não somos da noite, nós somos do dia. Aqui, 1 Coríntios capítulo 5, irmãos, 5, versículo 14, diz assim, ó. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos o quê, irmãos? Morreram. Então o amor de Cristo, irmãos, ele tem que me constranger. O amor de Cristo tem que constranger os irmãos a ponto de nós entendermos, temos que morrer. Temos que morrer para quê, irmãos? Temos que nos enforcar? Temos que se matar, é isso, irmãos? Não, temos que morrer para esse mundo. Temos que morrer para a velha vida. Temos que perder a vida para ganhar vida. Temos que morrer para os nossos desejos, para as paixões, para as vontades próprias. Temos que morrer para tudo aquilo que é contrário ao que Jesus nos ensina. Então, quando a palavra nos chama a viver em comunhão, por que viver em comunhão? Porque a comunhão manifesta os erros. A comunhão manifesta o que não presta, irmãos. A comunhão, ela manifesta o que está no interior. Ela manifesta muita coisa, irmãos. Longe da comunhão, cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer. Longe da comunhão, ninguém sabe o que acontece com ninguém, irmãos. A menos que entre nas redes sociais lá, aí vai saber, né, irmãos? Aí vai saber, porque nas redes sociais, ali se manifesta muitas coisas também, irmãos. Muitas coisas também. Tome cuidado com as redes sociais, viu, irmãos? Tome cuidado com as redes sociais, porque, irmãos, é muito fácil você negar Jesus. É muito difícil você confessar Jesus. Confessar Jesus, quando você confessa Jesus, muito pouca gente vê, muito pouca gente discerne aquilo ali. Mas quando você nega Jesus, através das obras, de qualquer outra coisa, irmãos, tem um monte de gente ali para ver, e não pense que eles vão trazer benefício nenhum, não. É malefício, irmãos. Malefício porque acaba manchando, né? Manchando o Evangelho, irmãos. Porque nós somos representantes do Evangelho. Cada um de nós somos representantes do Evangelho. Representantes. E quando nós representamos o Evangelho em todo lugar, irmãos. É fora da igreja, dentro da igreja, em qualquer lugar nós representamos o Evangelho. Cada um de nós. Nós somos representantes, ministros, embaixadores de Cristo. Então, aí diz aqui, ó. Versículo 15, ó. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós o que, irmãos? A palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez o quê, irmãos? Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele sem pecado nenhum, ele se fez pecado. Quando ele se fez pecado, irmãos, ele pagou o preço. Ele pagou o preço pelos pecados. Não sendo pecador. Ah, eu não posso ficar constrangido. Ah, eu não posso ficar abalado porque eu vou ter que procurar um psiquiatra, vou ter que tomar remédio, porque eu vou tomar culpa sobre as minhas costas. Irmão, se todo ser humano tomasse a culpa nas costas pela morte de Jesus, muitos teriam se convertido, já estaria ajoelhado 24 horas aos pés dele. Não é, irmãos? Agradecendo. Mas não, é desculpa. É desculpa, irmãos, é desculpinho isso daí. Isso aí são pessoas usadas pelo maligno que quer fazer a palavra vã,
quer fazer o sacrifício de Jesus vão e quer fazer pessoas que estão no caminho se perdermos, se perder, seguir após eles, né? Seguir após eles. Porque a aparência é boa, irmãos. A aparência é boa. A palavra é muito confortável para a carne de qualquer um, irmãos. Até mesmo para a minha carne é muito confortável isso daí. Mas nós não andamos segundo a carne, nós andamos segundo o Espírito. E quando nós andamos segundo o Espírito, a palavra diz aqui, novas criaturas somos. As coisas velhas já passaram, irmãos. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então antes nós acreditávamos em muitas coisas. Bastava a pessoa falar com convicção. Hoje não. Hoje, o que se fala, temos que confrontar com a palavra. Ver se é isso mesmo. Aquelas novelinhas, aqueles filminhos, aquelas besteiras que tem na televisão, irmãos, falando de Jesus, tomem cuidado com aquilo. Tomem cuidado com aquilo, viu? Ali mostra os discípulos invejosos, mostra os discípulos com ciúminho, sabe, irmãos? Mostra as coisas ali muito fantasiosas. Por quê, irmãos? Porque ninguém consegue fazer uma série, ninguém consegue fazer nada, irmãos, só com o que está escrito. É muito pouco. Tem que se acrescentar muita coisa para ter um volume ali, né, irmãos? E aí se acrescenta o que querem, irmãos. Como querem. Como querem, não é? Então, aí o meu pai esses dias veio me perguntar, pô, mas o apóstolo Paulo namorava, e ele teve que largar a namorada dele para ela não sofrer. Ah, é? Onde está escrito isso? Não, eu vi. Não, mas você viu aonde? Não, eu vi no filme lá que está passando lá. Que ele namorava com a mulher e ele falou assim, é melhor a gente se separar. Ele me disse, né? Eu não vi, não. Ah, a gente tem que se separar porque senão você vai sofrer demais ao meu lado. Olha, irmãos, que coisa, irmãos. E aí vai o irmão lá, a irmã, e assiste aquilo lá e fala assim, olha, o pastor nunca falou que o apóstolo Paulo tinha namorado, ó. O cooperador deles nunca falou isso aí, eles estão escondendo isso. Estão escondendo, porque tem preguiça de ler. Tão pouco, irmãos, é tão pouco para ver isso daí. Ele nunca tinha tocado em mulher, que ele não... Então, mas é assim. Então, irmãos, confunde a cabeça da pessoa, a mente da pessoa. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas, irmãos. Cuidado. As crianças, irmãos, as crianças elas aprendem. E tomem cuidado com o que elas aprendem. Porque elas podem aprender de tanta coisa aí fora e elas absorvem. Então tem que estar sempre conversando com elas, irmãos, esclarecendo elas. Ó, isso aí, a palavra não diz isso não, a palavra diz assim, ó, ensinar as crianças, irmãos. Ensinar eles. E nós também temos que, a cada dia, confrontarmos aquilo que nós ouvimos com a palavra. Aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Aí como que pode, irmãos, uma nova criatura que foi reconciliada com Deus. Por que foi reconciliada com Deus, irmãos? Porque ele estava morto em ofensa e pecado. Como que pode uma pessoa morta em ofensa e pecado ter comunhão com Deus, irmãos? Não tem. Aí vem Jesus, paga o preço pelos meus pecados. Aí eu me reconcilia com Deus, põe eu como ministro da reconciliação. E aí eu como ministro da reconciliação, cada um dos irmãos como ministro da reconciliação. Aí vai ouvir conversa fiada no YouTube, no Facebook, no Instagram. E aí, e tudo mais, irmãos. Vai ouvir conversa fiada e vai bagunçar a mente. Irmãos, não tem como isso daí. Não podemos ter a nossa mente bagunçada, o nosso coração carregado de coisas que não convêm, irmãos. Aqui diz, ó, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal, como vô-lo tenho, o que, irmãos? Anunciado, se não é que creste, em vão. Olha que coisa, irmãos. Então, não só o apóstolo Paulo, mas os outros apóstolos e os cooperadores que cooperavam com a obra, ministravam o evangelho, passavam a palavra da verdade. Passavam a palavra da verdade. As palavras de Jesus, aquilo que aconteceu realmente com Jesus, eles passavam. E aí, eles falavam, tomem cuidado para vocês não crerem em vão. O que é crer em vão, irmãos? O que é crer em vão? É você ouvir uma palavra que é pura, é verdadeira, e você eu sirvo a Jesus, eu creio. Só que aí você ouve conversa fiada, tem a mente bagunçada, o coração carregado de um monte de coisa, não consegue cumprir aquilo que você aprendeu da verdade, e na sua cabeça você está servindo a Jesus. Na sua cabeça você está seguindo adiante, está sendo fiel a Jesus. E aí ele diz aqui, ó, como que isso acontece, ó. Versículo 3, ó. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu, por quê, irmãos? Por nossos pecados, segundo o que eu estou dizendo, é isso, irmãos? Segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Teve um cidadão que veio fazer uma visita na igreja, irmãos, e ele se dizia pastor, né? E ele falou o seguinte, ele citou essa passagem aqui para mim, e ele falou assim, ó, o apóstolo Paulo, ele não pregava com confiança. Ele não pregava, como que ele não pregava com confiança? Aí ele citou esse texto aqui. Não, porque ele podia falar com firmeza. Não, porque foi assim. Mas ele falou, não, segundo as Escrituras. Irmão, o que ele quer dizer aqui? Ele está dizendo que o que ele está dizendo é verdadeiro, até porque as Escrituras confirmam isso. Ele não está dizendo dele próprio, é isso que ele está dizendo. Ele está afirmando isso daqui.
É uma afirmação que ele está fazendo. Ele está dando uma certeza aqui. É que nem nós podemos falar assim, ó, Jesus morreu pelos nossos pecados. E está escrito. E está escrito. É isso que ele está dizendo. Mas você vê a cabeça da pessoa como quer descredenciar, irmãos. O apóstolo Paulo quer desmerecer aquilo que ele nos deixou. Irmãos, toda pessoa que quer viver na imundície, toda pessoa que quer viver no pecado, quer viver no erro, no engano, a primeira coisa que tem que fazer, desbanca o apóstolo Paulo. Porque ele foi quem mais combateu contra o pecado, contra a prostituição, contra o mundo aí, irmãos. Tudo que não presta, ele combateu contra. Então, quer andar nas trevas? Então, primeira coisa, desclassifica tudo que ele falou. Acaba com o apóstolo Paulo e aí as coisas melhoram um pouquinho. Melhora um pouquinho, mas também não vai abolir, não. Porque Pedro também falou, Tiago também falou, o próprio Jesus falou. Então, é assim, eles querem enfraquecer, irmãos, enfraquecer a verdade. E aí diz aqui, ó, versículo 4, ó, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive a maior parte deles, mas alguns já dormem também. Quando fala dorme aqui, irmãos, é que já morreu, né, irmãos, já morreu para esse mundo aqui, esse corpo aqui já foi sepultado, não é, irmãos? Então está esperando a vinda de Jesus. Versículo 7, ó. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então, nesse versículo 9 aqui, o apóstolo Paulo ele assume, irmãos, que ele não é digno. Ele fala assim, ó, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas olha só o que ele diz aqui no versículo 10. Isso é importante, irmãos, isso é importante demais. Nós saber para quê, irmãos? Para a gente combater contra o diabo. Porque o diabo vai querer nos acusar. E quando ele nos acusar, é isso que nós temos que usar a favor do evangelho. Ó. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Os irmãos creem que a graça de Deus está com vocês, irmãos? Então, nós entendemos que por nós mesmos nada podemos fazer. Nós somos pecadores, somos falhos, nós somos fracos. Mas, irmãos, temos a graça de Deus derramada sobre nossas vidas. Então não tem acusação, não tem demônio, não tem diabo, não tem ninguém que possa tirar isso, irmãos. Quando Jesus veio e pagou o preço pelos nossos pecados, ele justificou cada um de nós. Eu não tenho que ficar todos os dias chorando lá, deprimido, procurar psicólogo, psiquiatra, para me tratar, porque eu me sinto culpado pela morte de Jesus. Mas eu tenho que viver o evangelho. Eu tenho que saber que eu não posso deixar aquele que deu a vida por mim, irmãos. Eu não posso abandonar aquilo que é verdadeiro. É como Pedro disse, para quem iremos nós? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Não tinha mais palavras de vida eterna, irmãos. Então Pedro deixou claro ali, se precisar comer a sua carne, se precisar beber o seu sangue, nós vamos fazer. Será que ele teria força de matar Jesus ali e comer a carne de Jesus? Creio que não. Ele ia tomar? Lógico que não. Da mesma forma que ele falou para Jesus, eu te seguirei até o fim. E não conseguiu. Não é, irmãos? Mas a graça de Deus, irmãos, superabundou na vida dele. Ele negou Jesus, ele praguejou Jesus, ele se arrependeu verdadeiramente e está salvo, irmãos. E fez uma obra espetacular, usada pelo Espírito Santo. Assim também somos nós. E aí diz aqui, ó, versículo 11, ó. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem, versículo 12, ó, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizes alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? Então, naquela época, havia aqueles que falavam, não tem ressurreição dos mortos não, esquece isso. Esquece isso. E o apóstolo Paulo, ele bate firme, irmãos, contra isso. Por quê? Porque a ressurreição dos mortos é muito importante, irmãos. E ele diz aqui por quê, ó. Versículo 13, ó. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Então é muito simples. Eles criam naquilo que o apóstolo Paulo pregava, que os outros apóstolos pregavam. Eles serviam a Jesus, mas aí vinha um e falava assim, não, esse negócio de ressurreição dos mortos não existe não. Ah, é verdade mesmo, acho que não tem não. Aí entre eles lá, eles começavam a discutir lá e falavam, esse negócio de ressurreição, isso aí não tem não, viu? O resto é verdade, mas isso aí não tem não tem ressurreição dos mortos. E aí o apóstolo Paulo fala, pera lá, vocês estão crendo em vão. Vocês estão bagunçando a fé de vocês. Ele fica sabendo disso e escreve, irmãos, e alerta esses irmãos, olha, parem com isso. Se Cristo não ressuscitou, então nós também não vamos ressuscitar. Aí diz aqui, ó, versículo 15, ó, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam,
também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis no que, irmãos? Nos vossos pecados. Então veja como algo que para muitos ali era tão simples, olha a complicação que é no mundo espiritual, irmãos. Então o fato de não crerem que Cristo ressuscitou, então se Cristo não ressuscitou, os nossos pecados não foram cobertos. Então nós estamos em pecado ainda, porque ele não pagou o preço não. Porque se ele não ressuscitou, ele está onde, irmãos? Ele está preso no Hades lá? Jesus está preso lá? A morte segurou ele lá? Não, nós sabemos que a morte não teve como segurar. Ela teve ânsia, ela não conseguiu segurar Jesus, pela santidade dele, irmãos. Então isso aí está firme em nós. Hoje não tem mais como, irmãos, nenhum de nós não crê na ressurreição. Não tem como mais. Mas naquela época ali, irmãos, muitos já não criam. E se chegar alguém e que tentar provar por A mais B que não tem ressurreição coisa nenhuma? Irmãos, nós não estamos a ponto de acreditar nisso. Assim como também as outras coisas que eu citei. Aí diz aqui, ó, versículo 17, ó. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis os vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, isso aqui, irmãos, é uma realidade. Isso aqui, nós cremos nisso. A nossa esperança, irmãos, está na vinda de Jesus. A nossa esperança está que vamos habitar, sim, irmãos, num lugar muito melhor. Né? Vamos lá em Apocalipse, capítulo 21, irmãos. Ou melhor, vamos primeiro em João, capítulo 14, irmãos. João, capítulo 14. O versículo 1 diz assim, irmãos. João, capítulo 14, versículo 1. Aqui Jesus dizendo, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então Jesus aqui deixa a promessa, irmãos, grandiosa em nossas vidas. Primeiro que na casa do Pai há muitas moradas, e ele foi lá preparar lugar para cada um de nós. E aí vem aquela questão, né? Se na casa do Pai há muitas moradas, como que ele foi preparar lugar, não é, irmãos? Então se ele foi preparar lugar, não é na casa do Pai, porque lá já tem morada. Olha que coisa louca, né, irmãos? E aí a pessoa se pega nessas besteiras, e é uma besteira muito grande, porque ele deixa bem claro que onde ele estiver, nós vamos estar também. E o que acontece, irmãos, é que lá mesmo, em Coríntios 15, nós não lemos o finalzinho lá, mas está dizendo lá, irmãos, que quando ele vier, ele vai vir buscar a igreja, né, irmãos? E aí, o último inimigo a ser aniquilado é a morte, é o último inimigo. Diz que ele vai entregar tudo ao Pai. E quando ele entregar ao Pai, aí, irmãos, não vai ter mais Pai, Filho, Espírito Santo. Deus vai ser um e pronto, acabou, irmãos, como ele é. Então, Jesus vai entregar ao Pai e pronto. Ali está consumado, irmãos. Dali, onde ele estiver, estaremos nós também. Então, onde Deus estiver, estaremos com ele para a eternidade, irmãos. Para a eternidade. Não adianta ninguém vir falar o contrário. Não adianta, né? Aqui, ó, ele deixa claro, na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar lugar para vocês. Eu vou para o Pai agora, eu vou enviar outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, irmãos. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Porque o mundo não vê, não conhece, o mundo anda por vista, nós andamos por fé, irmãos. Então nós sabemos, a palavra está em nós. Nós cremos nisso. E temos que crer verdadeiramente. Para na hora que depararmos com uma situação, um obstáculo, deparar com uma tentação, nós temos que ter essa palavra em nosso entendimento, irmãos, no nosso coração. O nosso coração não pode estar sobrecarregado com outras coisas. Para nós podermos vencermos.
Lá em Apocalipse, vamos lá agora, capítulo 21, irmãos. O versículo 1. Diz assim, ó. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aqui está falando de coisas que nós enxergamos, irmãos. Então nós enxergamos a terra, enxergamos o mar, enxergamos o céu. O céu é isso que nós vimos aí, ó. Isso tudo vai passar. Estevão, quando ele fez aquela pregação maravilhosa lá, que ele expôs a lei, expôs os anjos, expôs tudo ali, irmãos. Estevão, quando estava apedrejando ele viu o céu aberto, não é isso? Então quando ele olha para cima, o céu se abriu, e ele viu além daquilo que nós enxergamos, irmãos. Além. Então o que nós enxergamos é esse céu aí, ó. Vai passar, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são o que, irmãos? Irmãos, quando fala das primeiras coisas, é tudo que nós vivemos aqui. Então nós passamos por enfermidades, por dores, os sentimentos querem brotar em tudo, tanta coisa que nós temos que enfrentar nesse mundo, e a palavra fala que tudo isso vai ser passado, vai acabar, irmãos, vai ser aniquilado isso daí. São as primeiras coisas, vão se passar. Então, essa esperança nós temos. Nós sabemos que estamos vivendo tudo isso por um curto período de tempo, irmãos. Por um curto período de tempo. Vai passar. A palavra fala que é por um pouquinho de tempo. As lutas, tribulações, aflições, tudo que vem contra nossas vidas. É um pouquinho só de tempo. Vai passar. Jesus vai vir. E aí diz aqui, ó, versículo 5, ó. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é o que, irmãos? A segunda morte. Então a primeira morte, todos nós devemos passar, né, irmãos? Pela primeira morte. Pela segunda, não, né? Mas muitos vão passar pela segunda morte, que é na vinda de Jesus. Então, irmãos, essa classe de pessoas aqui, ó, os tímidos. Os tímidos. O que são os tímidos, irmãos? É aquela pessoa que é tímida, segundo a carne, que nós conhecemos, aquela pessoa que é quietinha, que tem vergonha de falar muito. É isso, irmãos? Não. É aqueles que têm dificuldade para confessar Jesus, irmãos. Dificuldade para confessar Jesus. E aí eu digo para os irmãos, existem muitas pessoas tímidas. Muitas pessoas que dizem servir a Jesus, mas no fundo, são tímidas. Por quê, irmãos? Porque não enfrenta nada que é contrário àquilo que Jesus ensina. As pessoas preferem passar por cima das coisas. As pessoas preferem fazer a política da boa vizinhança. Não é, irmãos? A política da boa vizinhança em todas as áreas da vida, irmãos. Seja na área familiar, seja no trabalho, seja em todo lugar. Faz a política da boa vizinhança. Irmãos, isso aí, para o cristão, não serve. Não serve. Por quê? Porque a nossa batalha é espiritual. É lógico que nenhum de nós vamos ser aquelas pessoas inconvenientes, né, irmãos? Que está, por exemplo, com uma pessoa lá que é do mundo, a pessoa fala alguma coisa, não pode falar isso. Irmãos, o cristão, ele anda direito. As pessoas do mundo, elas andam de acordo com o que o mundo ensina a elas. E elas não querem servir a Jesus. Então tem coisa que é lógico que você não vai se meter, irmãos. Tem coisa que é coisa alheia, não é, irmãos? Nós temos que padecer como cristão, não como aquele que se intromete em negócio alheio. Então, certa feita tinha uma irmã que ela foi trabalhar num lugar e aí a chefe dela mexia com o espiritismo. E aí a chefe dela falou alguma coisa, ela foi e repreendeu a chefe. O que aconteceu com ela, irmãos? Foi demitida. Foi demitida, irmãos. Foi demitida. Irmãos, se a pessoa é de uma outra religião, a pessoa fala alguma coisa referente à religião dela, irmãos, você tem que deixar claro, se for o caso, que você crê em Jesus. Pronto, acabou. Não tem que questionar a pessoa e querer. Irmãos, nós temos que ter também sensatez. Né? Local de trabalho, muitas vezes é local de trabalho. Né? Local de trabalho, você vai lá para trabalhar e ganhar o pão. Você não vai lá para converter as pessoas, irmãos. Se for o caso, se tiver uma oportunidade, você vai falar da sua fé. Mas se não tiver oportunidade, não vai ser intrometido. Não vai se meter onde não é chamado e querer pregar para todo mundo, querer convencer, arrastar. Não vai ser dessa forma. Não é, irmãos? Vai dar errado. Vai dar ruim isso daí, não é? Então nós não temos que ser inconvenientes, mas não temos que deixar de confessar Jesus.
Então, quando as pessoas quiserem te conduzir para o erro, fala, pera lá, aí não dá, porque a minha fé é assim, assim, assado. Né? Eu creio assim, assim, assado. É assim, irmãos. E aí segue-se, né? Mas os tímidos não vão herdar o reino dos céus. Os homicidas também não vão. Os fornicadores também não vão. Então, irmãos, essas pessoas que praticam essas coisas aqui, elas querem andarem livres. Elas não querem ser condenadas pela palavra a abandonar isso tudo. Então, quando chega um e fala assim, ó, se acalma, uma fornicaçãozinha ali não tem problema não. Uma mentirinha, né? Ó, tem que ceder também pro pecado às vezes, porque não é tudo também, não é bem assim. E aí as pessoas vão cedendo, irmãos. Elas vão cedendo pro pecado, vão cedendo pro engano, sob pretexto de amor, sob pretexto de, eu tenho que levar a palavra, então eu tenho que agradar, eu tenho que... Não, irmãos. Não. Tem que confessar Jesus em primeiro lugar. Se Jesus foi expulso de muitos lugares, os apóstolos foram expulsos de muitos lugares, e eles não se importaram com isso, irmãos. Não se importaram com isso. E nós também não podemos nos importar com essas coisas. Então, temos que saber disso, irmãos. Então, versículo 8, né? Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, irmãos, a incredulidade é o que cega o homem. A palavra fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4, que o Deus desse século, ele cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Então, quando bate a incredulidade, é ali que o diabo vai operar. Então, ele vê uma incredulidade ali, irmãos, é um prato cheio para ele. É uma porta escancarada para ele cegar o homem ou a mulher. Isso daí. Então, Jesus, ele foi para o Pai, ele enviou o Espírito Consolador, e o Espírito Santo ele veio convencendo o homem, irmãos, do pecado, da justiça e do juízo. O pecado de não crer em Jesus. Da justiça, porque ele ia para o Pai. Quer dizer, ele ressuscitou, irmãos. Ele foi para o Pai. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. As pessoas não creem verdadeiramente em Jesus. Elas não creem que Jesus ressuscitou, foi para o Pai, que intercede por nós. Não. As pessoas não creem que esse mundo tem um príncipe e que ele está condenado já, irmãos. Elas não creem nisso. As pessoas não creem no lago de fogo, irmãos. Elas não acham que existe. Elas, no fundo, elas acham que não existe aquilo. E elas querem mostrar para o cristão que no último dia lá, a pessoa vai ter como dialogar com Jesus e se justificar ainda, irmãos. Pensem nisso. E nós, como que nós nos comportamos diante disso, irmãos? Como nós nos comportamos? Vamos voltar lá em 1 Coríntios capítulo 15, irmãos, para ver os últimos versículos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. Diz assim, ó. É 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em quem, irmãos? Em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine, aqui está falando de Jesus, né, irmãos? Porque convém que reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado, quem é, irmãos? A morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas, que está apontando para o Pai, né, irmãos? Então Jesus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando se fala em todas as coisas, se excetua, quer dizer, tira fora quem? O Pai. O Pai não está debaixo dos seus pés. Então Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, e hoje ainda existe a figura do Pai. Jesus está à direita do Pai. Mas diz aqui, ó, versículo 28, ó. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, quando ele entregarmos tudo ao Pai, então Jesus não vai estar mais sujeito ao Pai. Ele vai entregar e aí sim, acaba isso. Está cumprido, irmãos. Aí está cumprido tudo. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho, o próprio Deus se fez homem, habitou entre nós, deu a vida por nós, pagou o preço, ele ressuscitou o terceiro dia, ele foi para o céu, os demônios foi lançado na terra, pôs em ordem, a palavra fala que ele pôs em ordem tanto as coisas da terra como as coisas do céu. Quando ele vier buscar a igreja, ele vai apresentar todos nós ao Pai. Está aqui, está aqui. A partir dali, acabou. A partir dali é Deus e nós. Deus e nós, irmãos. É Jesus e nós. Para a eternidade, irmãos. Então, nós temos que crer nisso daí. O apóstolo Paulo é um homem de Deus, usado pelo Espírito Santo e deixou escrito, irmãos. Então, Jesus já vinha mostrando isso desde sempre. Ele veio mostrando que a trajetória dele, qual ia ser. Ele falou que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, que ele ia enviar o Espírito Santo. E, olha,
Quem vê a mim vê o Pai. É o mesmo. É o Pai. As obras são as mesmas. O que nós ouvimos ontem lá no Santa Rita, a pregação a respeito de Jó, né, irmãos? Aquilo que Jó passou lá, e muitos atrelam, né, a Deus, né, irmãos, o que foi feito ali a Jó. E nós entendemos muito bem que Jesus, irmãos, ele é bom em todo momento, não é? Ele não muda a sua conduta, ele não muda o seu jeito, irmãos, ele é o mesmo. Em todas as circunstâncias, em todas as situações, ele é o mesmo. Vamos finalizar, irmãos, lá em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, irmãos. Então, da mesma forma que os homens morreram em Adão, por conta do pecado, né, irmãos? O pecado de Adão passou a todos os homens. Também o entendimento de Salomão, ele está em muitos homens aí, irmãos. Os homens trazem para eles o entendimento de Salomão, né? O entendimento de Salomão está na vida dos homens aí. Da mesma forma como Salomão, ele entendia as coisas, é como os homens também querem entender e querem levar adiante. Por isso está a bagunça que está, irmãos. As pessoas não têm esperança, as pessoas não têm fé. E aí diz aqui, ó, versículo 1, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra, tempo de paz. Tempo de se converter. Aí ninguém pensa, né, irmãos? Hoje é tempo de se converter. Hoje é tempo de mudar de vida. Hoje é tempo de se entregar a Jesus. Não, as pessoas veem tudo isso, irmãos. Isso aqui é verdade. No mundo é assim. No mundo tem tempo para tudo. Só que nós não andamos segundo o curso do mundo. Nós não andamos por vista, andamos por fé. Né? Versículo 8, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Irmãos, nós trabalhamos para quem? Para Jesus. Nós temos valor ou não temos, irmãos? Tem importância o que nós fazemos ou não tem? Temos que ter que ter, irmãos. Quando nós confessamos Jesus, isso tem importância. Então, que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Por quê? Porque lá, irmãos, no Éden mesmo, quando o pecado entrou no mundo ali, quando Adão e Eva pecaram, o Senhor lá disse que eles iam ser afligidos com o trabalho. Que a terra não ia dar só coisa boa, que a terra ia dar erva daninha também. E que ele ia comer do suor dele. Então, ele deixou claro isso daí. E Salomão entende que é dessa forma. E quando nós olhamos para o mundo, é assim, irmãos. O trabalho não aflige o ser humano? Aflige, irmãos. De uma forma ou de outra, aflige. E aí diz aqui, ó, versículo 11. Tudo fez formoso ao seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Por isso que Jesus, irmãos, ele veio para nos escolher do mundo, para tirar o mundo de dentro de nós, para nós podermos realmente entender o que ele quer para nós. Por isso que a palavra fala que quando nós nos conformamos com o mundo, nós não entendemos a vontade de Deus para nós, né? Mas quando nós não nos conformamos com o mundo, aí nós entendemos qual é a vontade de Deus para nós. Versículo 12. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles, para os homens, né? Do que se alegrarem e fazerem bem a sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Então as pessoas acham verdadeiramente isso. As pessoas trabalham, elas ralam, elas conquistam as coisas e elas falam assim, acham que é um presente de Deus, acham que Deus que deu, Deus que fez, e assim elas vão, irmãos. Elas compram um carro novo em 60 parcelas e aí coloca lá, presente de Deus, foi Deus que deu e tal, e aquela coisa toda como se fosse uma verdade mesmo. E na verdade Deus não está preocupado com isso não, irmãos. Deus não está preocupado com isso. Ele não quer saber se eu ando de carro bom ou carro ruim. Ele não quer saber se a minha casa é boa ou a minha casa é ruim. Ele está interessado em que eu não seja um fornicador, não seja um profano, que eu não seja um mentiroso, que eu não seja um tímido, que eu não seja um espancador, que eu não seja um homicida. Ele está preocupado em que eu seja um filho de Deus verdadeiro, irmãos. É isso que ele está preocupado. E com cada um dos irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 13. E também que todo homem coma e beba e goze do bem do seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará quando, irmãos? Eternamente. Isso é uma verdade, só que ele está falando de coisas terrenas e ele acha que tudo vai durar mesmo. E isso não é verdade, irmãos. Porque o que Jesus garante para nós é eterno. O que ele promete para nós é verdadeiro e é eterno. Mas o que nós conseguimos com o nosso trabalho não é eterno. O nosso trabalho terreno não é eterno. Nada se deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele.
O que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Olha que coisa, irmãos. Vi mais debaixo do sol, no lugar de juízo, impiedade, no lugar de justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Irmãos, se nós olharmos para a criação lá, se nós olharmos para o ser humano segundo Adão, é isso mesmo. Alma vivente, é como os animais mesmo. Não tem diferença nenhuma, os homens não têm vantagem nenhuma. Mas, se nós olharmos para o que Jesus fez por nós e gerou em nós novas criaturas, aí é diferente o negócio. Porque nós somos homens e mulheres espirituais, nós temos uma vida eterna, nós temos um Espírito Santo, nós não vivemos segundo esse mundo, mas vivemos segundo a palavra, então o negócio muda de figura. Versículo 20, todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então, irmãos, quem anda por vista é isso daqui. Quem anda por vista, siga isso daqui. Agora, quem anda por fé, irmãos, não precisa ninguém voltar para me falar como é. Eu já sei como que é. Jesus me ensina como é, a palavra me ensina como é. Não tem demônio, não tem diabo que vai me mostrar o contrário, irmãos. É como Jesus ensinou, é como os apóstolos ensinaram, é como as profecias falavam acerca do Messias, se cumpriu em Jesus e pronto, acabou, irmãos. Daqui para frente, o que Salomão entendia, Salomão teve que se converter quando Jesus foi e pregou aos mortos em prisão. Se ele não se converteu, ele está no Hades e vai para o inferno, para o lago de fogo. Salomão e todos os outros que não creram em Jesus. Agora, em Cristo, irmãos, cada um de nós temos que, muitos querem ser como Moisés, muitos querem ser como Salomão, muitos querem ser, irmãos, eu quero ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus. Eu tenho uma referência, essa referência é Cristo. Ele deu a vida por mim. Ele pagou o preço pelos meus pecados. Então, a cada dia eu tenho que rever os meus conceitos, rever aquilo que eu estou absorvendo do mundo, né, irmãos? E jogar no lixo, jogar fora. E se voltar para Jesus. Me firmar com Ele a cada dia, irmãos. Isso é eu e cada um dos irmãos. Cada um dos irmãos. Não se baseiem em lixo, irmãos. O que se tem nas redes sociais aí é lixo. É lixo. A palavra é verdadeira e todos os irmãos têm acesso. Irmãos, entra no YouTube lá, Comunidade Unidos por Cristo. Irmãos, tem pregações lá, irmãos. É muita pregação, irmãos. É muita pregação. É muita pregação. Se os irmãos ouvirem uma pregação que tem lá por dia, irmãos, os irmãos gostam de compartilhar as coisas no Facebook? Os irmãos gostam de compartilhar as coisas? Os irmãos gostam de colocar status, irmãos? Gostam, né, irmãos? Irmãos, a irmã Pamela com o irmão Jefferson, eles fazem os shorts lá, irmãos. Os videozinhos curtinhos lá, bonitinho. Coloca lá, irmãos, no status de vocês, para os familiares ver. A gente descendo o porrete, né, no pecado, descendo a lenha no erro, no engano, descendo a lenha em tudo aquilo que é contrário que Jesus ensina. E aí eles vão ver que a sua fé é desse jeito. Aí vai vir as lutas, né, irmãos? Porque aqueles que aplaudem, aqueles status bonitinhos, dessa forma pode ser que alguns falem assim, não, mas eu não concordo com isso. É muito radical isso daí. E aí você vai ter oportunidade de pregar para essa pessoa, né? Quer compartilhar as coisas, irmãos? Entra lá no Facebook lá, da igreja lá, irmãos. Entra no YouTube. Irmãos, compartilha. Manda para as pessoas. Manda para todo mundo as pregações. Manda as lives, irmãos. Né? Aí o negócio vai. Do que, irmãos? Ficar preso às besteiras que tem aí, irmãos. As besteiras. Tem besteira que nós vimos. A gente vê as besteiras. Mas, irmãos, viu? E joga fora. Quando você compartilha as besteiras, você está provando aquilo ali, irmãos. Pensem nisso. Quando você compartilha com alguém uma besteira, você está aprovando aquilo. Você está dizendo, a minha fé é isso. A minha fé é isso. Entendeu, irmãos? Então, quando vai compartilhar, tem que compartilhar coisa que está de acordo com a sua fé. Para trazer pessoas à fé. Trazer pessoas a Cristo. É a forma. Do contrário, é besteira, irmãos. É besteira. Amém? Jesus abençoe grandemente os irmãos. Derrame graça a cada dia. Poder, autoridade, confiança. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?